Prezadas irmãs, prezados irmãos, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. Saudamos também os internautas que estão acompanhando aí pelo canal da instituição e que juntos possamos, nessa egrégora de luz, nessas energias positivas que protegem essa casa e o movimento espírita de Juiz de Fora, compartilharmos alguns minutos de um bate-papo tranquilo, de uma conversa edificante. O que fazemos do mestre? Foi este o roteiro que nós colocamos para as atividades de hoje. Quem gosta de história universal tomará conhecimento que, naqueles dias em que Jesus esteve na Terra, o Império Romano dominava toda aquela região do Oriente Médio, desde a Itália, avançando para o norte da Europa, até a muralha de Adriano, na Inglaterra, na hoje Inglaterra, pelos povos germanos, em direção à Espanha. O Império Romano era o centro da unidade política, administrativa, geográfica do Ocidente, naquela época. E, em direção ao Oriente, avançou por Israel, pela Síria, pela Turquia, deixando as suas marcas. E havia um período chamado da Pax Romana. Em latim, o período da paz. Foi um período de poucas guerras, mas mesmo assim, onde as legiões de Roma passavam, ficava um rio de sangue. Porque a força militar, a força bélica, o preparo, o treinamento, porque passavam os legionários romanos, a hierarquia, a disciplina, era assustadora. Ficava o choro das viúvas, o choro dos órfãos. Roma passava e todos os homens que tivessem força de trabalho eram transformados em escravos. Porque não havia motores naquela época. As grandes naus romanas eram movidas pelo vento e a remos. Quem assistiu o filme Ben-Hur, são 2 filmes, 2 versões, mas principalmente o primeiro, vai ver o príncipe Judá de Ben-Hur ser levado para as grandes naves, as grandes embarcações romanas, como prisioneiro não, como escravo. E os comerciantes, Roma colocava na mão dos comerciantes a administração da região, porque precisava de impostos. E dessa forma, tudo acontecia. A cada determinada distância, ficava um batalhão, ficava um pelotão de homens, que eram chamados de centúrias. Como o próprio nome diz, está ligado ao número 100. Era um centurião com 10 denuriões 10, que comandavam 9 homens. E a disciplina, a obediência era férrea. Então, de tempos em tempos, ao longo das estradas, havia aquartelado uma centúria. Nós vamos ver no Evangelho de Jesus a cura do servo do centurião, perto de Cafarnaum, nas encruzilhadas que levavam para o fértil crescente em direção ao Egito, a Mesopotâmia, a Síria e o Líbano, havia uma encruzilhada onde as caravanas passavam. E a centúria ali estava como uma defesa para evitar que os bandoleiros, que os bandidos assaltassem ou houvesse qualquer balcúrdio. É nesse clima que Jesus vem à Terra. É nesse clima que Jesus vem à Terra. Até os 30 anos, vamos na biblioteca e encontramos um monte de livros, com coisas muito bem escritas, mas fruto da imaginação dos autores. Há autores que dizem que Jesus foi para a Índia aprender com os indianos. Olha só, ele que é, conforme está colocado por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, chamado pelos espíritos superiores de um rei solar. Nós temos a informação de que Jesus é o administrador do planeta Terra. Igual a Universidade Federal de Juiz de Fora, tem um reitor.
Tem N cursos, vários cursos de formações das mais diversas, em exatas, humanas, etc, etc. Também, o planeta Terra tem como Jesus o reitor destas comunidades, as mais diversas que reencarnaram aqui. Mas no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai nos informar que os espíritos superiores chamam Jesus de o Rei Solar. E ele diz que a morada do Cristo é no Sol. Então, tudo leva a crer que ele é o responsável pelo sistema solar, não apenas pelo planeta Terra. Então, dizer que Jesus foi aprender alguma coisa com os indianos, com todo respeito aos indianos, mas ele não tinha nada para aprender com os indianos. Outros mais afoitos dizem que Jesus foi para o Tibete para aprender com os tibetanos, com os monges budistas tibetanos, aquilo que faria mais tarde. É falta de cultura. À época de Jesus, tiveram tribos nômades primitivas, primeiras. Outros disseram que ele foi entre os... Fugiu o nome agora. À beira do Mar Morto, entre homens e mulheres que se retiravam do mundo e viviam vida monástica. As informações que nós temos é que Jesus cresceu em Nazaré e que visitava todas as aldeias, visitava todas as pessoas, aprendeu o ofício de carpinteiro com o pai, José, desencarna José, que era marceneiro, carpinteiro, numa queda de um andaime, fica ele e Maria, e aos 30 anos, ele desce da montanha e vem em direção à planície. E na sua descida, ele vai até a beira do mar da Galileia. E tem um homem recolhendo redes do mar. E este homem, de repente, sente, está de costa para a praia, e ele sente que tem alguém olhando para ele. Qual de nós que nunca sentiu isso? Você já entrou em casa alguma vez, sabendo que está sozinho, não tem ninguém em casa? O cônjuge, filhos, demais pessoas da família estão para a rua, para o trabalho. E quando você fecha a porta, você tem aquela sensação de que tem alguém olhando para você. E agora, o que eu faço? Eu viro para ver se tem alguém ou não viro? Se eu viro e não tiver ninguém, eu vou achar que eu estou meio desparafusado, tem um parafuso a mais ou uma menos. Mas se eu virar e tiver alguém, o susto é muito legal. Por quê? Todo mundo gostaria de ver espíritos, de falar com os espíritos. Quem é que não gostaria de ter uma mediunidade do Cândido Francisco Xavier? Colocava a mão na testa, mais de 1000 poetas escreveram pelas mãos de Chico Xavier. O Parnaso de Além-Túmulo, que é a primeira obra de Chico Xavier, é um enigma até hoje, porque ali tem mais de 30 poetas de língua portuguesa no Brasil e em Portugal, e de Portugal, escrevendo cada um do seu estilo. E se é difícil, o desafio, plagiar uma música, plagiar um poeta, um Olavo Bilac, não é brincadeira. Mesmo os linguistas passam muito aperto quando tentam isso. E como é que você pode, um jovem de 4 anos primário, numa cidade como Pedro Leopoldo, que à época não tinha biblioteca, não tinha internet, não tinha nada, psicografar o que ele psicografou? Mas tem gente que é assim, daria tudo para ver, mas se vê e diz assim, se eu ver um espírito, eu morro. Eu sei que aqui não acontece, todo mundo é corajoso no caso, mas tem gente que só de falar em assombração já começa a arrepiar. Voltamos em Jesus. E Jesus, então, não teve que aprender nada com ele. Ele veio para ensinar. Tanto que certa vez alguém disse para ele, bom mestre. Ele disse, por que me chamais bom? Mestre eu sou. Bom, somente um bom. Mestre eu sou. Ele diz, eu vim para os que estão enfermos. Porque quem necessita de médico não são os sãos, são os doentes.
E quem somos nós? Somos espíritos doentes de uma doença que estamos vivendo a época da democracia do conhecimento. Ainda ontem, quando eu estava no estudo ginasial, hoje é estudo fundamental, a professora pedia um trabalho sobre Santos Dumont. A gente tinha que ir na biblioteca, consultar, copiar, folha de papel ao máximo. Quem lembra disso? Só a turma que é sexagenário. Você não sabe o que é isso. A turma nova não sabe o que é isso, não. Copiar, colar, desenhar, pegar decalque, que era um negócio que punha na água, tirava, escorria, quando colocava, borrava o trabalho todo. Gente, cortar revista, que não tinha revista. Era o Cruzeiro. Quem lembra do Cruzeiro? Jesus, como conta. Vocês estão ficando velhos, hein, gente? Vocês estão ficando velhos, né? E era um desafio. A meninada de hoje, está ali o jovem de 10 anos, acho que é o mais jovem da sala. Quantos anos, menina? 14. Fala, menina. 14. Eu já estive aí. Façam por onde chegarem aqui. Então, se uma professora pede um trabalho sobre Santos Dumont, sobre Tiradentes, eles entram na internet, escolhem um texto, faz Ctrl+C, vem, Ctrl+V, imprime, se for necessário, entregar impresso. Muitas vezes nem leem conteúdo. E hoje nós temos a internet com tudo o que pode oferecer de bom e de não bom. Porque, como sendo obra do homem, tem o lado luz, mas cara e coroa. Mas tem o lado escuro, o lado da treva. E o que é treva? Treva é algo ilusório. Treva é simplesmente a ausência de luz. E Jesus diz: deixai brilhar a vossa luz. Vós dois, deuses, com D minúsculo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Demonstrando que, mesmo sendo ele o rei solar, é um espírito aprendiz na escola da eternidade. Dá para entender isso? Ele já esteve onde você está, onde eu estou, há um tempo imensurável para a nossa cabeça. Ele já foi aluno, ele hoje é reitor, mas ele passou pela alfabetização da evolução. Então, nós somos doentes da ignorância. Como é que é, Falcone? Da ignorância. Se eu falar assim, a Valéria é ignorante. Ele conhece a Valéria. E fala assim, é mesmo, a Valéria dá coisa até na sombra. Isso é outro assunto. Isso é falta de educação. Para falar que a Valéria é ignorante, eu preciso lhe explicar em quê. Você sabe falar, Valéria, alguma palavra na língua tailandesa? Não. Então, ela é ignorante em tailandês. Mas cuidado, a Valéria sabe coisa que 10 Falcone não sabem. Confúcio já dizia, ninguém é sábio bastante que não tenha algo para aprender. E ninguém é ignorante o bastante que não tenha algo para ensinar. O mais jovem, como é que é o nome do jovem, do garoto? Hein? João. O João sabe coisa que eu não sei. Como é que é? Que é isso, Falcone? Que vergonha. Não, ele é um espírito milenar. Eu não sei de onde veio o João, quantas reencarnações ele já teve, quantos países, quantas línguas. Ele pode não recordar, mas está na memória extracerebral dele. Jesus, então, vem abrir a nossa mente, a sua, a minha, a nossa mente. E ele vai ser colocado dentro dos conceitos do que hoje nós chamamos de doutrina espírita, com a segunda revelação. A primeira revelação foi Moisés. Moisés, conhecemos a história dele. Vale a pena assistir o filme Os 10 Mandamentos, com o mesmo ator de Ben-Hur. Como é que ele chama? Alguém lembra? Ninguém lembra. Charlton Heston, um dos maiores atores, para mim, do meu ponto de vista, ele foi um dos maiores atores. E ele é Moisés. E ele quebra
toda uma estrutura que havia no chamado mundo civilizado. Porque aquela época era assim. Ele me irritou. Falou alguma coisa que me incomodou. Eu sacava o punhal e matava ele. Ou mandava alguém matar em meu nome. Era olho por olho? Conhecemos isso. Era a lei de Dalião. Dalião, que é o rei da Babilônia. Criou a lei de olho por olho. Te provocaram? Mate. Não mate sem causa justa. Mas se tiver causa justa, pode matar, que não é crime. Vem Moisés e recebe as tábuas da lei no Monte Sinai, e nelas estão escritas perdoar 7 vezes. Tchan, 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 tchan. Não só isso. Mas foi uma revolução. Porque agora ele me provocou. Eu contava uma. Passava uma semana, um mês, ele aprontava de novo comigo, dizia 2. Quando ele provocava pela 6ª vez, eu já levava a mão no cabo do punhal, ou no arco de flecha. E a hora que ele, pegasse a 7ª, Moisés vem e quebra toda a estrutura do povo egípcio, toda a estrutura das raças daquela época, dos povos hititas, da Babilônia, e consegue libertar o povo hebreu que estava escravo no Egito há cerca de 300 anos. Não dá para contar a história toda. Mas ele vai até às 4 da manhã, ela falou que eu só posso falar até meia-noite. E ele, para sair, para conseguir a liberdade do povo hebreu, ele tem que usar os recursos do potencial daquilo que Allan Kardec vai chamar mais tarde de mediunidade e rogar as 7 pragas do Egito. As nuvens de gafanhotos, a invasão das rãs, a transformação de toda a água potável em sangue. E vai por aí afora. E o faraó resistindo, até que ele lança a última praga. E o faraó vai em pé. Qual foi a última praga? A morte de todos os filhos. E o filho do faraó, no filme muito bonito, o Will Brenner, que é o ator, pega o filho morto e coloca nos braços do deus Horus da Egito. E pede que ele ressuscite. E o menino diz: soltem os hebreus. Depois que solta, ele se arrepende e manda o exército atrás. E aí vem a travessia do mar vermelho. Moisés vai para os pés do Monte Sinai e recebe as tábuas da lei e fica ali 40 anos. Gente, 40 anos não são 40 dias. 3.650 dias, 10 anos. Multiplica por 4. É um bocado de tempo. Multiplica por 4, não. Multiplica por 4, vai dar 40. Mais de 14 mil dias. Por que Moisés fica 40 anos com o povo hebreu no pé do Monte Sinai? Alguém sabe por quê? Para morrer, desencarnar os hebreus que tiveram contato com o povo egípcio. Por quê? Começaram a misturar o monoteísmo que era ensinado por Abraão e por Jacó com os deuses egípcios. Então, aquela geração que teve contato com o povo egípcio foi morrendo. E como é? Se você entrar no YouTube e digitar vídeos sobre o Monte Sinai, é uma região árida. De dia, meio-dia, 40, 45 graus, 50 graus. E à noite, a temperatura descende e vem a 0 graus. Por que o homem do deserto usa muita roupa? Durante o dia, aquela roupa faz ali dentro bolsões de ar, refresca. E durante a noite? Não tem cobertor. Ele se agasalha enrolando nas próprias roupas. E durante 40 anos, Jeová e Yahvé, como os hebreus chamavam Deus, toda noite materializava, chovia sobre a aldeia, sobre o acampamento, maná. O que é maná? É tipo um polvilho, biscoito de polvilho, tipo chama aquele negócio de cócoras, o tigre lá, como é que chama aquilo?
chips, né? Materializava aquilo, as mulheres vinham com os mantos, colhiam aquilo e se alimentavam daquilo. Vamos ver assim, então, que ele fica ali. Depois de 40 anos, ele coloca em movimento a caravana e vão para as terras prometidas que são Israel. Falamos da primeira revelação. Além da lei divina, Moisés recebe a lei, coloca as leis que ele aprendeu de higiene, porque ele foi treinado, educado nos mosteiros do Egito. Depois viveu entre os caldeus e, orientado pelos espíritos superiores, ele coloca leis de higiene, inclusive uma que segue até hoje. O povo hebreu, hoje judeu, não come animal de carne, de animal de pé fendido, que não seja ruminante. Eles comem a carne da cabra, do carneiro, da vaca, do cavalo, mas não comem carne de porco, porque o porco tem o pé fendido, igual esses outros animais, mas não é ruminante. E nós sabemos hoje que a carne de porco é altamente mais prejudicial do que benéfica para a saúde. Deixamos a nutrição de lado e continuamos. Moisés desencarna. E aí começam a vir homens com o dom de conversar com o invisível. E nós vamos ver N homens. Ao longo dos séculos, o povo hebreu é conduzido pela voz de Deus através de homens que eram chamados de profetas. Homens que viam, que entravam na dimensão espiritual, que tinham aquilo que vai ser chamado de mediunidade. E esses homens conduziam a religiosidade, toda a estrutura social do povo hebreu. Quando Jesus nasce, a voz da profecia havia se calado em Israel. Há 400 anos que Israel não tinha profeta. Não tinha mais reencarnado, não tinha nascido no povo hebreu homens com os dons de profetizar. Mas todos eles que passaram deixaram nas suas escritas, nas escrituras, a explicação de que viria um profeta, de que viria alguém para libertar o povo de Israel. Abraão, lá atrás, na cidade de Ur, é colocado em movimento para ir à terra prometida. E agora, o povo hebreu voltou através de Moisés, os profetas começaram a aparecer e a surgir, principalmente Isaías conta detalhes de como seria o profeta. Só que Abraão, que é o pai da raça dos hebreus, recebe dos espíritos superiores, ele acha que é Deus, nós sabemos que são os espíritos intermediários, dizendo que, no futuro, a descendência do povo hebreu cobriria a terra com os embólios de estrelas os céus, uma noite escura. Só então que o povo hebreu levou isso ao pé da letra e acreditava que Jerusalém seria o governo central do planeta Terra. Vem Jesus, desce, convida Simão para Jonas. Simão, eu te convido para que abandones as redes e venha comigo pescar almas para o reino. Convida André, irmão de Simão, começa a juntar, a grelhar em volta deles, homens que serão mais tarde chamados de discípulos de Jesus. E ele vai, desce até próximo a Jerusalém, vai no val de Betabara. Por quê? O Rio Jordão desce do Lago de Genezaré, vai no quando os homens saíram, as caravanas saíam de Cafarnaum, elas passavam do lado esquerdo para a margem esquerda, que o caminho era mais plano. Quando chegava próximo a Jerusalém, elas atravessavam para o lado direito. Aqui é o Val de Betabara, onde o rio alarga e a profundidade é de mais ou menos 2 palmos de água. Ali, João, o Batista, está batizando para libertar os pecados. O que é pecado na língua aramaica, que é a língua que Jesus falava? O hebraico era usado pelos sacerdotes do sinédrio, do templo, e o aramaico era a linguagem popular. A língua aramaica, ela é pobre de substantivos,
Jesus vai dizer, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quem que andou bebendo vai dizer o precipitado, vai falar uma bobagem dessa. Como é que pode um camelo passar no fundo de uma agulha? Nós temos que entender o que é a palavra camelo em aramaico. Camelo em aramaico significa 3 coisas diferentes. Primeiro, o animal, de 1 ou 2 corcovas, camelo ou dromedário. Segundo, a porta dos camelos em Jerusalém, que tinha o formato de uma agulha por onde passavam as caravanas com os camelos. E terceiro, uma corda grossa que amarrava os navios, as embarcações locais, e que era muito resistente e era tecida com pelo de camelo. Então, quando fala camelo, você tem que entender a frase. A palavra camelo só tem 3 significados. Quando ele fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele está referindo àquilo. A corda feita com um pelo de camelo, que é uma corda grossa que não tem como passar no orifício de uma agulha. Dá para entender? Então ele aproxima de João, o Batista, e quando ele aproxima, João olha, reconhece e diz, tu vens a mim, eu deveria ir até ti. Jesus sorri e diz, faça a sua parte, para que se cumpram as profecias. Lembra que eu disse que principalmente Isaías deixou um monte de pistas de quem seria o Nazareno, de quem seria o Nazareno, de quem seria o Messias? E aí, ele pega, mas eu não tenho condições sequer de desatar o nó da sua família. Jesus aproxima, entra na água e ele é batizado no Rio Jordão. Anota e depois divulga no grupo. Assista um filme que está no canal fechado Netflix, chamado O Jovem Messias. Alguém já viu esse filme? É de uma beleza extraordinária. E mostra essa viagem de Jesus do Egito, porque, como foi o rei mandou cortar a cabeça de todas as crianças que haviam nascido com medo de ter um novo rei na Galiléia, em Jerusalém, e José e Maria fogem para o Egito. É a volta deles do Egito para Jerusalém, de Jerusalém para Cafarnaum. De uma beleza muito grande o filme. Jesus vem, então, e começa a falar para o povo. E a voz dele canta e encanta. Multidões começam a acompanhá-lo, principalmente de pessoas doentes. Não doentes apenas da ignorância que eu comentei, mas também doentes do corpo e da alma. Entre estes, vamos lembrar que em determinada época, 10 homens se aproximaram dele e pediram clemência. Está registrado no Evangelho como sendo os 10 leprosos. Ele então diz, ide até o templo de Jerusalém e apresentai-vos aos sacerdotes. Por quê? Havia sacerdotes nos templos de Jerusalém que tinham a finalidade de serem médicos. Eram dedicados ao estudo da medicina. E à época de Jesus, qualquer dermatose, qualquer irritação na pele era considerado lepra. Então, se a pessoa tivesse uma psoríase, tivesse uma úlcera varicosa, tivesse um eczema, uma dermatite qualquer, era considerado lepra. Não tinham os recursos da medicina que nós temos nos dias de hoje. Os 10 leprosos vão, então, se apresentar para os sacerdotes e, logo que saem da presença de Jesus, começam a sentir um formigamento na pele. É a pele regenerando, curando. Apresentam-se, recebem o aval, o documento de que podem voltar a viver na sociedade, estão curados, são examinados pelos sacerdotes do templo, e dias depois, Jesus está no trabalho, e quem é que surge?
um desses. E diz, mestre, vim agradecer a bênção da Bíblia. Jesus olha para ele e diz, não eram 10? Onde estão os outros 9? Ele disse, não sei. Não os encontrei mais. É a sua, é a minha, é a nossa condição. Quando a dor bate na nossa porta, imediatamente lembramos de Jesus. Nós temos o SOS Preces na FEA. Já atendeu a mais de 1.700.000 ligações. Olha só. O ano que vem completa 30 anos. 1.700.000 ligações. Sabe qual a época do ano que mais toca o telefone? Época da semana anterior ao vestibular. São as mães. Mães só tem um. Por quê? Ninguém aguenta duas. Já pensou 2 donaduras no meu pé? Eu esticava o braço assim. A mamãe estava aqui debaixo. Meu pai que era. Mas quando ela falava, todo mundo, ó, batia a continência. Parecia sargento de infantaria. Muito bem. Então, vamos observar o quê? Que nesse processo da evolução, quando a dor bate à nossa porta, nós lembramos de Deus. E na semana anterior ao vestibular, quem está ligando? As mães. Põe o nome do meu filho aí, põe o nome da minha filha, pede o Dr. Bezerra, pede Allan Kardec, pede André Luiz, Joana de Anjos, orem para que possa passar no vestibular. Só que nós sabemos que a natureza não dá salvo. Se ela é uma menina estudiosa, sabe a matéria que a professora vai ministrar amanhã, pega o caderno, a apostila e lê o livro hoje. Amanhã assiste a aula. Chega em casa, faz um rascunho. Eu ainda tenho um curso que eu aplico que chama Aprendendo a Aprender. E eu ensino isso. Leia a matéria de véspera. Na hora da aula, faça pelo menos uma pergunta pertinente, uma pergunta inteligente. E quando voltar para casa, pega um pedacinho de papel e faz um resumo da aula. Pega um clipe e se coloca no caderno. Você vai fazer uma cola para o dia da prova. Falcone, você está ensinando a garota de 14 anos a colar? Estou. Tem um ditado da minha época, não sei se ainda existe hoje nas escolas, fala para mim aí, João, fala para mim, menina, que dizia que quem não cola, não sai da escola. Ainda tem isso hoje ou não? Nem, até isso que ficou de poder. Olha, eu passei por isso. Hein? Eu passei por isso. Olha ali. Ainda não passei no vestibular, vou fazer o Enem Central. Vai fazer de novo. Cuidado. Fiz 3, vou fazer de novo. Cuidado com a turma do Enem, que nem estuda, nem ajuda em casa, nem faz nada, nem toma conta de nada. Pode acreditar. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Você vai fazer a resumo da prova, você vai fazer a cola, pegar um trilho, colar na folha da matéria. Muito bem. Como é que você chama, menina? Larissa? A Larissa não. A Larissa é toda relax. Vai para a aula, esquece o caderno em casa, esquece o dia da prova, não sei o quê, não estuda direito. As coisas dela não são tão organizadas. Aí a professora marca o exame. Marca o exame. Para essa que está aqui, que estuda, eu estou pegando só uma metáfora, estou dizendo que é o comportamento dela, não. Estou só dando um exemplo. Para essa aqui que estuda, o dia do exame vai ser um dia de prova. Ela vai ter que provar para a professora que ela prestou atenção na aula e vai te escrever as respostas e vai merecer uma nota alta. A Larissa vai ser o quê? Uma Meu Deus, para que tanta matéria, tanto não sei o quê? E o que você vai fazer com a cola? Você vai levar a cola para a sala de aula? Não. Na véspera da prova, em vez de estudar a matéria toda, você vai estudar o resumo. Você já sabe. Deu para entender? A cola que eu falei para ela fazer não é para levar para a sala de aula. É a matéria resumida.
Agora eu te pergunto, se ela pega, vocês são irmãs? Se ela pegar a cola, o resumo que ela fez e passar para a irmã dá conta? Não, ela não tem intimidade com matéria, fica vendo televisão, Netflix, TikTok, não sei o que, levando o pezinho para lá, levando o pezinho para cá. Deu para entender? Quem leu o livro Nosso Lar vai ver que quando André Luiz é levado das regiões umbralinas para Nosso Lar, por Clarencio e por Lídia, e o Clarencio chama o doutor Henrique de Luna para examinar ele, o doutor Henrique de Luna examina o André Luiz e fala com o Clarencio: é uma pena que o nosso irmão tenha vindo para o mundo espiritual pelos caminhos do suicídio. O André Luiz arregalou o olho desse tamanho e falou que ele só está enganado, eu não suicidei, não. O doutor Henrique de Luna para e disse para ele: você não foi médico na Terra? Ele disse: foi, sim, senhor. E o filme mostra o André Luiz com o abdômen todo cheio de feridas. Como é que, sendo médico, se permitir e começa a declinar uma série de comportamentos inconvenientes? O André Luiz abaixou. Os olhos enchem de lágrimas. E o doutor Henrique de Luna disse para ele: meu filho, para nós existem dois tipos de suicídio. O suicídio direto, quando a pessoa toma uma atitude de agressão com o corpo, que o corpo não resiste. É o suicídio direto. E tem o suicídio indireto. O cigarro, o álcool, a gula, a sexolatria, a pornografia. E começa a falar. A inveja, a mágoa, o rancor. O André Luiz puxa as orelhas e fica quente. E aí vem uma frase que marcou a minha adolescência. Ele vira para o André Luiz e diz: a responsabilidade do homem é do tamanho do seu conhecimento. As duas estão na mesma sala de aula. As duas têm conhecimento de que vai ter um exame daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês. Uma é responsável, a outra não é. Para a responsável, o exame vai ser prova. Para a irresponsável, vai ser expiação. O que nós estamos fazendo na Terra? Alguns estamos em provas, mas outros estamos em expiação. E aí Jesus fala do perdão. Fala do perdão incondicional. Fala do amor que cobre a multidão dos pecados. Eu vim para que tenhais paz e paz em abundância. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas eu não for lador como o mundo a dá, porque a paz do mundo é a paz da beleza física, do corpo esbelto. Mas os anos chegam, a doença chega e o corpo desmorona. A paz do mundo é a força do braço do guerreiro que impõe a vontade, que mata no campo de batalha, mas os braços enfraquecem. Uma flechada e a pessoa toma. A paz do mundo é o poder político. Herodes, Nero, César. Mas a política muda de posição. Quem hoje está em evidência, amanhã está em decadência e vice-versa. Mas a paz que eu vos deixo é a paz que vem de dentro. No livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, a veneranda, vai escrever pela mão de Divaldo Pereira Franco, está na lição de número 128. Há um sol brilhando dentro de ti. É a beleza do Cristo no teu coração. Não lhe empanes a claridade com as nuvens do teu desespero ou das tuas imperfeições. Então, Jesus vai dizer em alto e bom tom: ecus homo paterum. Eu sou o bom pastor. Vinde a mim todos vós, os que estáis aflitos e sobrecarregados. E eu vos aliviarei, porque leva o meu fardo suave ao meu jugo. Mas Jesus diz: vinde a mim. Não é ele que vai na sua casa? É aqui que mora o Falcone? É. Chama ele que eu vim cá para curar ele. Não. Jesus diz, está em Mateus capítulo 7, versículo 7, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Batei e abre-se-vos-á. Da mesma forma que um pai não dá uma pedra a um filho que lhe pede pão, não dá uma serpente a um filho que lhe pede peixe, Deus proverá
de acordo com a sua necessidade e com o seu merecimento. E aí, Jesus está na porta do templo, falando e a multidão em volta dele. Chegam os fariseus, com as mãos cheias de pedras, arrastando uma mulher e jogam aos pés do Cristo. E dizem para ele: tu falas de perdão. Esta mulher foi flagrada em adultério. Manda a lei de Moisés que ela seja apedrejada até a morte. E tu, o que diz? Era uma armadilha. Por quê? Se ele fala que ela deve ser apedrejada igual Moisés recomenda, seria apedrejada ela e ele, porque ele falava de perdão incondicional. Se ele dissesse: não, vamos perdoá-la, dá-lhe uma nova oportunidade, seria apedrejada ela e ele, porque ele estava contrariando a lei de Moisés, que é a fundamentação do povo hebreu. Deu para entender? O que Jesus diz? A sabedoria, o espírito superior, dentro de vós, porque estiver livre de pecado. O que é pecado? Qualquer comportamento inconveniente. Atire a primeira pedra. E narram os evangelistas. E os homens começaram a ver. Jesus abaixa e começa a escrever com o dedo no chão. É o único momento na história de Jesus, nos 3 anos públicos, em que ele escreve alguma coisa. E ele escreve na areia. Amélia Rodrigues vai dizer pelas mãos de Divaldo: ladrão, corrupto, assassino. Começa a escrever. Os homens vão lendo e as mãos vão se abrindo. E começam a afastar. Primeiro os mais velhos, depois os de meia idade e depois os mais jovens. O que significa isso? Primeiro os mais velhos, por quê? Porque tinham vivido muito, tinham muitos pecados. Depois a turma de meia idade, porque tinha menos pecado do que os idosos. E depois os mais jovens, porque estavam começando no caminho da confusão interior. Todos se afastam. A mulher está no chão chorando. De repente, o silêncio toma conta da gente. Ela para, abre os cabelos longos que estavam caindo sobre a boca e olha em volta. E Jesus diz para ela: mulher, onde estão aqueles que te culparam, que te condenaram? Ela disse: não sei, Senhor. Se foram, eles tiram a mão e disseram: levanta-te e vai, e não volte a pecar, porque hoje tens a mim, mas amanhã não estarei mais. Então Jesus é o advogado. No sentido nobre da palavra, ele está advogando a defesa da mulher. Jesus é o primeiro elemento no planeta Terra com posições de defesa da mulher. De defesa. Por quê? A mulher, na época, valia menos do que um animal. Está lá na lei de Moisés. Não desejar o animal do próximo, não desejar a propriedade do próximo, não desejar a mulher do próximo, era tudo mesmo. A mulher era propriedade do pai e quando casava passava a ser propriedade do marido. A mulher não andava na rua, em alguns países do Oriente Médio, até hoje é assim, ao lado do esposo. O homem ia na frente e a mulher ia aos passos atrás. A mulher só passou a andar na frente dos homens, e bem na frente, naqueles terrenos minados, cheios de minas pelas guerras. Aí os homens colocavam a esposa ou as esposas na frente andar, e ele ia atrás, ia pisando aonde elas pisavam, com medo de uma bomba explodir. Então Jesus diz: perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes cada experiência negativa.
Mas ficou só os 70 vezes 7. E tem gente contando 310, 320, 329. Para na hora que chegar na 490, eu poder dar a punhalada nele. Porque hoje tem gente pensando nisso. Jesus vem trazer, em momento nenhum, ele fala de religião. Ele fala de religiosidade. Religião, eu costumo dizer, não tem nenhuma caneta aqui, deixa eu bater aqui. Religião é isso que está aqui, ó. É a embalagem. Mas o que importa é a religiosidade. Nós não brigamos por religiosidade. Qual a sua religião? Eu sou da religião A. Eu sou da B. A minha religião é melhor do que a sua. Olha aqui, a minha garrafa é mais bonita do que a sua. E a sua? Sou da religião D. E a minha garrafa é de ouro, a sua é de prata. Aqueles que brigam por religião, brigam por causa da casca. Mas a paz do Cristo, eu sou um bom pastor. Temos que pensar nisso. E aí ele avisa que o cordeiro descerá a Jerusalém para ser sacrificado. O cordeiro é ele. E Simão diz, mestre, já vais partir? Vai nos deixar órfãos? E ele diz, eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. No futuro eu vos enviarei o Paracleto, o Espírito Verdade. Ele vos lembrará tudo aquilo que hoje vos digo e vos falará coisas sobre as quais não podeis suportar. O João está ali de 10 anos. Você está em que série do Fundamental, João? Quinto ano. Quinto ano. Se a professora passar para o João um problema de matemática ou de língua portuguesa do 6º, do 7º, do 8º ano, o João suporta? Pode até suportar. Ele é muito inteligente, ele é um menino perspicaz. Ok, vamos dar uma prova para ele do estudo do 2º grau. O João suporta? Ainda não tem bagagem intelectual dessa encarnação para isso. Vamos passar uma prova do Enem para ele. O João tem possibilidade de passar numa prova do Enem hoje? Mínima. Mínima. Ele não suporta. É um conhecimento acima da capacidade dele. Deu para entender? Aquela época de Jesus, já havíamos evoluído. Moisés, da primeira revelação, perdoar 7 vezes. Jesus perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes. E é 18 de abril de 1857, na Galeria Torleans, em Paris, no Palácio Royal, vem a nome, a primeira edição de um livro dos Espíritos. Aí vocês conhecem a história. Naquele dia, 3 de outubro, 18 de abril de 1857, morre, entre aspas, o professor Leon Hippolyte Isaac Vaillant, que a partir daí passa a assinar Allan Kardec. E é um nome dele, patrimônio dele, de outras reencarnações. Numa das reuniões, comunica-se um espírito chamado Zéfiros, que diz para ele, somos amigos de muitos séculos. Vivemos aqui nas Gálias Lugdunenses. Fomos druidas, sacerdotes do povo daquela região, dos povos primitivos daquela região. E tu te chamavas Allan Kardec. Adoravas ao deuses paternos, os povos celtas, e realizavas as tuas experiências, as tuas atividades religiosas aos pés das árvores, dos carvalhos centenários. Então, ele pega um pseudônimo que é dele, o nome que é dele, e coloca como pseudônimo. Por quê? O professor Rivail já havia lançado, a essa época, em Paris, 11 livros, entre os quais a conjugação dos verbos irregulares franceses, que foi usado até a década de 50, 60 do século passado. É um desafio para quem já estudou francês, sabe o que é conjugar os verbos irregulares franceses. Então, o nome dele era conhecido. Se ele pega o livro dos Espíritos e lança lá, autor, professor Rivail, muita gente ia ler porque gostava do estilo do Rivail. Outro que não gostava, e não era dele. Ele foi o codificador, o compilador, orientado pela falange Espírito Verdade.
Eu estava num clube da cidade, alguns meses já, batendo um papo no domingo, numa roda de amigos, e de uns 8 ou 10 homens em grupo da mesa, a gente conversando, batendo papo, e de repente um deles perguntou: Falcone, você que mexe com essas coisas do espiritismo, esclarece uma dúvida. Eu digo: foi sim. O que é? Tem Jesus no espiritismo? E entre o grupo havia mais 2 espíritas, frequentadores da FEAP. E eu respondi para ele assim: a sua pergunta é uma pergunta pertinente, é uma pergunta inteligente, e eu sei a resposta na ponta da língua. Ele disse: qual é? Não tem Jesus no espiritismo. E os outros 2 que estavam na mesa, em torno da mesa espírita, já levantaram a sobrancelha, e eu dei sinal para eles ficarem quietos. Não tem Jesus no espiritismo. Não tem. Sabe por quê? Eu perguntei. Ele disse: não. Porque o espiritismo é Jesus. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador. Eis que retorno como vos falava outrora as tribos de Israel, e vos trago boas novas. Está em João, capítulo 14, versículo 21 a 26. Eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Passaram-se 1.800 anos, e agora veio a voz da espiritualidade. Isaías já falava que no futuro os túmulos falariam. As pedras dos túmulos racharão. Vossos velhos terão sonhos de profecias. Vossos jovens verão os imortais e conversarão com ele. E cada dia maior o número de crianças diferentes. Recebi a semana passada um vídeo de um ator americano que tem um programa tipo aquele que o Jô Soares, durante muitos anos, teve no Brasil, talk show. E ele é pianista, 2 pianos, um de frente para o outro, não sei se alguém viu esse vídeo. Ele está do lado de cá, e aqui tem um menino de mais ou menos uns 6 anos sentado. O ator é negro, ele está no piano, e o menino está do outro lado. E esse menino está fazendo sucesso pela sua capacidade musical. Então o camarada vira para ele e fala com ele assim: eu sei que você é uma criança, não tem condições de entender tudo que eu vou te falar, mas eu gostaria que você prestasse atenção nessa linha melódica. Ao piano, toca uma melodia, improvisa uma melodia lá, tum, e encerra. Enquanto ele está tocando, o camarada está tocando no piano, de olho nele, e ele de olho. Quando o homem acaba de tocar um trecho musical, ele repete um trecho musical muito mais rico do que o do camarada. O homem olha para a plateia, olha para ele e faz aquela cara. Cada dia mais crianças no Brasil, no Oriente, no Norte, no Sul, estão tocando instrumentos. Tem uma menina vietnamita, pequenininha, 5, 6 anos, ela tem que tocar sentada no tamborete, o violão apoiado no chão e aqueles dedinhos tocando músicas extraordinariamente belas e perfeitas. Onde aprenderam essas crianças? Uma coisa que eu sou clarinetista, sou saxofonista, com 6 para 7 anos, eu estava na banda de música tocando com meu pai, com 10 anos no conjunto de choro, tocando choros em alta velocidade, com 14 anos no conjunto de baile, e começando a tocar. Eu toquei 8 carnavais, meu pai tocou 38 carnavais. O último dele foi o primeiro meu. Fiz o curso de regência, fiz o curso de maestro, fui para o Rio de Janeiro, fui para a Banda Sinfônica Show do Primeiro Exército, fui para unidades diversas e estudo música até hoje. Quando você vê uma criança daquela que os dedinhos mal conseguem apertar as teclas, aquilo é resultado de mais de 10, 20 mil horas tocando instrumento. E um pestinha, entre aspas, 4, 5, 6. Deus não é justo. Porque o que eu estou tentando uma vida, vem alguém desse tamanhozinho e faz melhor que eu. Deus gosta mais dele. Só pode ser. Deus é amor. Está em João, capítulo 4, versículo 1.
E nós vamos ver que a base da doutrina espírita está fundamentada em 5 pontos. Primeiro, a crença em Deus. Livro dos Espíritos, primeira pergunta, qual é? Que é Deus? Falcone, eu não creio em Deus. Leia as 23 primeiras questões do Livro dos Espíritos. Você pode até dizer que continua não crendo, mas você vai ter material para raciocinar e começar a digerir um assunto diferente. 2 anos depois, 3 anos depois, o Livro dos Médiuns. Qual a primeira pergunta do Livro dos Médiuns? Há espíritos? Porque se eu não puder provar para vocês que existe espírito, como é que eu vou dizer que tem mediunidade? Já que mediunidade é a ação do espírito desencarnado através do espírito encarnado. Depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois o céu e o inferno. Depois a gente. E nós temos o quinteto, o Pentateuco kardeciano. E o Espiritismo é Jesus que retorna o que nós estamos fazendo do Mestre em pleno século XXI. Estamos brincando de espíritas? Ou estamos sendo espíritas que estudamos? Espíritas, amai-vos, desde o primeiro ensinamento. Não tem mandamento da lei. Instruí-vos, desde o Senhor. O pássaro voa porque tem 2 asas fortes. Se uma asa fraquejar, ele não consegue voar. Então não adianta fazer a caridade fora do lar e dentro de casa ser péssimo pai, mãe, esposo, filho. Não adianta trabalhar para fora se eu não trabalho para dentro. O Espiritismo me diz quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou e por quê e para quê. Ainda tenho limitações. É porque não passaram recente. Eu fui relapso na hora dos estudos, na hora da prática do bem. E agora a vida está me oportunizando, me dando uma nova oportunidade de rever o meu currículo. Se a nota do João em matemática não atingir determinado nível, ele vai repetir de ano. Por quê? Porque não conseguiu. Pode ser por uma dificuldade pessoal naquela matéria, pode ser porque negligenciou, pode ser por 1000 fatores. Mas e se o João estiver na universidade? Ele repete só aquela disciplina e o curso continua. Então nós estamos na Terra para sermos felizes. Embora o Livro dos Espíritos diz que a felicidade não é deste mundo, mas nada impede que façamos o melhor ao nosso alcance. Depois de amanhã, na FEA, das 14 às 18 horas, eu vou aplicar um seminário com base nessa obra, Mundo Regenerado. Quem quiser participar, entrada franca, não paga nada. Na saída tem um sujeito forte com um corrente desse tamanho na mão. Tem uma sacola. Se eu não pagar, vai tomar vou doar uma cacetada no pé do ouvido, como diz o outro. Brincadeiras à parte. Eu quero participar. Eu quero participar. O que você vai fazer? Tem pincel aí vertejando para, menina? Pega depois ali, fazendo favor, escreve aí, recursos.feac.org. Eu preciso, quem for, que faça a inscrição online. Por quê? Precisamos de preparar o ambiente para receber. Já estamos com mais de 150 inscrições. Então, escreve no quadro, recursos.feac.org. Vão vir várias tarjas alaranjadas. A primeira dela, clica, é a inscrição para o seminário. O seminário não será gravado, não será transmitido online, porque precisamos de criar um ambiente próprio para as coisas que vão ser ditas. Com base nessa obra extraordinária. Quem for, leva papel, leva caneta para grifar o livro, se comprar o livro ou não, para poder ter material. É para você sair de lá com recursos, com possibilidades. Se você entrar em recursos.feac.org, você tem acesso a tudo. Mulheres que comparecerem, leve algo para comer. Porque nós vamos ter um lanche no meio. O brasileiro espírita é assim, né? O planeta de prova e expiação, então expia muito e prova tudo. E homens que forem, levam alguma coisa para beber. Será uma tarde diferente, tranquila, serena, onde vamos estar com Jesus, através do estudo da doutrina espírita. E é muito importante
que existam centros espíritas iguais a esta casa. Aqui nós temos este, em Benfica temos Maria de Nazaré, logo ali temos o Antônio Vieira, logo aqui em Nova Era temos o Amor e Luz. Kardec dizia, não adianta ter uma catedral do espiritismo no centro da cidade. O ideal são grupos pequenos. As pessoas chegam, você viu, Valéria, como é que é? Boa noite, todo mundo conhece todo mundo pelo nome, você chega na FEAC, é um número maior. Eu que sou um dos fundadores da casa disso, conheço, não conheço, não conheço. Não dá para conhecer todo mundo. É uma rotatividade grande. Um grupo igual a este tem mais calor humano, tem mais vibração. As pessoas estão mais próximas. Então, venham para os grupos de estudos, venham para a reunião pública, vamos trabalhar. E uma casa espírita não é concorrente da outra. Uma casa espírita é co-irmã da outra. Fazemos parte da mesma família, do mesmo grupo. Somos espíritos reencarnados na Terra para colaborar com a nossa regeneração para que o planeta Terra torne-se regenerado. O repórter perguntou a Chico Xavier, Humberto de Campos escreveu pelas suas mãos, Brasil, coração do mundo, página do Evangelho, tem mais de 40 anos e o Brasil continua com aborto e violência. Quem errou, o médico ou o espírito? O Chico virou para o repórter e disse, meu filho, a única coisa que eu sei te dizer é que o Humberto está fazendo a parte dele no mundo espiritual, para que o Brasil seja o coração do mundo, a parte do Evangelho. O médium aqui está fazendo a parte dele. Você está fazendo a sua parte? Como diz o outro, o repórter enviou a viola no saco e saiu, porque é muito fácil. Nós não estamos vendo companheiros nossos falarem aí que no ano de 2057 o planeta vira planeta de regeneração. Não vira, não. Uma gestação na barriga, no ventre de uma mulher, demora 9 meses. A natureza não dá salto. Então, os amigos espirituais dizem que essa transformação de provas e expiações para a regeneração vai demorar 9 séculos. Agora eu te pergunto, querida, você precisa de esperar 9 séculos para se regenerar? O Falcone, você, eu, cada um de nós, com o conhecimento que nós temos de doutrina espírita, vamos fumar todas, vamos beber todas, vamos prostituir todas, vamos aprontar todas, porque tem a próxima reencarnação, que temos 9 séculos pela frente? Não, vamos tomar juízo. Vamos estudar mais, vamos ler mais, vamos fazer o culto do Evangelho no lar pelo menos uma vez por semana, vamos tomar vergonha na cara, Falcone. A responsabilidade do homem é do tamanho do céu? Conhecimento. Cada mensagem que foi lida, cada palestra, hoje, se você entrar na internet e digitar de Valdo Pereira Franco, tem mais de 40 mil vídeos. Se você digitar quando Falcone tem mais de 3 mil. Então, não gosta do Falcone, não gosta do Divaldo, vai no Raul, não gosta do Raul, vai no Haroldo Dutra, não gosta do Dutra, vai no Ricardo Paes, não gosta do Ricardo Paes, vai para o paciente. Os trabalhadores estão desencarnando. Mas a mensagem da fé. Então, vamos agradecer a Jesus estarmos reencarnados. Porque se a época de André Luiz, década de 42 do século passado, a filha estava grande para reencarnar, e as mulheres tinham em média 5, 6 filhos, hoje a filha está maior. Vamos aproveitar que estamos aqui. E uma brincadeira que eu faço em vários momentos, a Valéria já viu mais de uma vez, os corajosos aqui no salão, só os corajosos, façam isso que está aqui. Só os corajosos, não tem quem é corajoso. Faz esse movimento. Nós temos aí, não tem coragem, não. Está vendo esse corpo cheiroso, gostoso? Está caminho do cemitério. Quando nós saímos da BR, entramos ali no cheque, asa, né? Uma senhora parou a mão e a Valéria estava dirigindo para o carro. E uma senhora alta, esguia, muito bem vestida, com um vestido longo, daquela cor que nunca sai da moda, pretinho básico, um livro numa mão,
uma foice, uma lanterna na outra, e falou assim: você está indo lá para o Gerônimo Mendonça, mandar tudo. Então fala com aquele povo lá, o nome deles está tudo no meu livro aqui, que eu estou a caminho. A Valéria começou a tremer. Eu olhei para ela e perguntei: quem é a senhora? E ela disse: sou sua irmã na desencarnação. Então, queridas, cada noite antes de dormir, para de falar graças a Deus mais um dia, é menos um dia. Nós estamos voltando para casa. Pela ordem natural da coisa, da vida, os de cabelo branco deveriam ir na frente. Cuidado, João, cuidado, menina, vocês podem ir antes da gente. Atravessa a rua sem olhar. A Kátia cochilou, atravessou a rua, o carro veio, pá, dela morreu de maneira. Brincadeiras à parte. Vamos valorizar a vida enquanto está bem. Vamos nos amar mais. Vamos ser mais amigos. Vamos ser mais gente na família. Vamos ser mais gente com os vizinhos. Vamos ser mais gente na profissão. Vamos ser mais honestos a cada dia. Vamos dizer: Senhor, fazer de mim um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a treva, que eu leve a luz. Onde houver a doença, que eu seja o remédio. Onde houver o desespero, que eu seja a esperança. O mundo diz que a esperança é a última que morre. Aprendemos na doutrina espírita que a esperança é a que sobrevive. Nada de esperar 9 séculos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17, item 3. O homem de bem. É o Papa do Tesouro. Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 20, item 4. Missão dos Espíritas. Temos a faca, o queijo e a vida pela frente. Deus nos abençoe. Abençoe essa casa, os seus fundadores, aqueles 2 irmãos que cada dia amamos mais, a todos os companheiros que deram a sua vida para a fundação, a sustentação, a turma que trabalha hoje, a meninada que está chegando, e a todos aqueles que por aqui estamos passando. Que as bênçãos do Cristo desçam sobre este bairro, sobre todas as casas religiosas de Juiz de Fora e da região, e que juntos avancemos para a frente e para o alto. O que fazemos do mestre? Cada um leve a pergunta consigo. Pela atenção, pelo convite, pela confiança, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e Ele quer. Fazendo um comercial. Toda quarta-feira, das 11h30 até o meio-dia, eu voltei para o rádio. Estou na 93 FM. Vamos lá?